O que acontece quando a indústria mais pesada do mundo ignora por décadas uma pergunta tão simples que qualquer estudante poderia fazer? A resposta, quando finalmente chegou, não veio de um laboratório secreto nem de uma corporação bilionária. Veio de um detalhe que estava diante dos engenheiros o tempo todo, e o que aconteceu depois disso surpreendeu até os mais céticos da área. Existe um material que está em absolutamente tudo ao seu redor. Na estrada que você percorreu hoje, na ponte que sustentou o peso do seu carro, no piso do edifício onde você trabalha ou mora. Não é aço, não é vidro, não é madeira. É concreto. Cinza, barato, aparentemente sem graça, e ao mesmo tempo, um dos materiais mais consumidos na história da humanidade. O volume de concreto produzido anualmente no mundo é tão absurdo que, se você despejasse tudo em um único rio, ele correria do Ártico até a ponta mais ao sul da América do Sul. O concreto é a segunda substância mais consumida no planeta. A primeira é a água. Não o petróleo, não o aço. A água, e logo depois, o concreto. Durante mais de 100 anos, toda a indústria da construção civil foi erguida sobre esse fato. E durante esse mesmo tempo, ninguém questionou seriamente o que estava embutido nesse processo. Aqui está o que a maioria das pessoas nunca ouviu. A produção de concreto lança quantidades colossais de dióxido de carbono na atmosfera. Só a indústria cimenteira responde por cerca de 8% de todos os gases de efeito estufa que a humanidade produz por ano. Isso é mais do que todo o transporte aéreo mundial somado. Por que isso nunca foi corrigido antes? Porque o concreto é, em muitos sentidos, um material genial. É barato, é resistente, pode ser moldado em qualquer forma, endurece por conta própria, não enferruja, não apodrece, dura décadas. Os engenheiros sabem exatamente como ele se comporta sob carga, no frio, depois de muitos anos de uso. O problema está enterrado na química. Para produzir cimento, é preciso aquecer calcário a temperaturas extremamente elevadas. Nesse processo, a rocha se decompõe e libera dióxido de carbono como subproduto químico direto. Isso não é consequência de energia suja. Mesmo que cada forno do mundo fosse alimentado por eletricidade completamente limpa, as emissões de carbono permaneceriam. Elas estão escritas na fórmula. Pesquisadores tentaram atacar esse problema por vários ângulos ao longo dos anos. Substituíram parte do cimento por resíduos industriais. Desenvolveram concretos geopoliméricos. Estudaram o sequestro de carbono. Cada abordagem produzia resultados nas margens, mas nenhuma mudava a economia fundamental do problema. A pergunta que quase ninguém fez acabou sendo perturbadoramente simples. E se o problema não estivesse no que se coloca no concreto, mas no que se faz com ele logo após sair da betoneira? Concreto fresco não é um sólido. É uma massa densa e úmida. O processo padrão é despejar essa massa em uma forma e esperar. A gravidade faz parte do trabalho. Com o tempo, o concreto endurece. Esse processo não mudou de forma significativa em muitas gerações. Um grupo de pesquisadores ligados a instituições científicas chinesas decidiu fazer diferente. Em vez de esperar, eles aplicaram pressão mecânica ao concreto fresco enquanto ele ainda estava úmido e plástico. Uma pressão entre 5 e 15 megapascais,
algo equivalente ao que uma prensa hidráulica potente é capaz de gerar. Comprimia a mistura de fora para dentro. As partículas se compactaram com tanta densidade que o excesso de água e ar simplesmente não tinha para onde ir, a não ser para fora. A porosidade total do material caiu cerca de 45% em comparação com o concreto convencional. Isso é fundamentalmente importante. Quase todos os problemas do concreto começam nessas minúsculas cavidades internas. Rachaduras nascem em poros. A água penetra por poros. O sal das estradas percorre esses caminhos até a armadura de aço, causando corrosão por dentro. O ciclo de gelo e degelo destrói o material porque a água nos poros se expande ao congelar. Elimine os poros e a maioria das fragilidades de longo prazo do concreto desaparece em uma única etapa. Dentro de qualquer bloco de concreto existe uma zona de transição microscópica, o ponto onde a pasta de cimento encontra cada grão de agregado. No concreto convencional, essa fronteira é o elo mais fraco. É mais porosa e menos densa do que a pasta ou a pedra separadamente. Com a moldagem por compressão, a quantidade de vazios nessa zona caiu cerca de 35%. O elo mais fraco da corrente ficou consideravelmente mais resistente. Os resultados dos testes laboratoriais foram impressionantes. A resistência à compressão nas amostras com pressão máxima cresceu mais de 80%. A resistência à água, aos ciclos de congelamento e degelo e à ação química melhorou de forma substancial. E aqui está o detalhe que faz qualquer engenheiro se sentar mais reto na cadeira. Tudo isso foi alcançado sem adicionar absolutamente nada de novo à composição. Sem aditivos caros, sem materiais exóticos. Os mesmos ingredientes, tratados de forma diferente. Um produto fundamentalmente superior. Enquanto essa história do concreto se desenrolava nas páginas de publicações científicas, outra tecnologia avançava em paralelo. Painéis sandwich de aço, desenvolvidos por uma empresa chinesa com histórico de execução de projetos que muitos consideravam impossíveis, têm uma aparência enganosamente simples. Duas chapas finas de aço separadas por uma grade precisa de tubos ocos de aço. A lógica foi emprestada da engenharia aeronáutica. Distribuição de carga por meio de uma estrutura em grade, não pela massa bruta do material. As chapas de aço absorvem tração e compressão. A grade tubular, flexão e torção. Juntos, eles formam um painel que pesa menos de 1/10 de uma laje de concreto armado comparável, com capacidade de carga similar. Os painéis se conectam por meio de elementos de fixação robotizados. Um andar inteiro de um edifício é concluído em horas, não em dias. Em 2025, um edifício de 10 andares foi montado com esses módulos em menos de 30 horas. Não apenas a estrutura, o edifício completo. A resistência sísmica merece atenção especial. Estruturas de concreto convencionais são pesadas. Quando a terra treme, toda essa massa gera forças enormes que o edifício precisa absorver. Os testes mostraram que os painéis lidam com cargas de impacto com uma estabilidade que estruturas de concreto convencionais dificilmente conseguem reproduzir. Em regiões onde terremotos são uma ameaça real, isso representa uma vantagem de segurança fundamental.
As duas tecnologias resolvem problemas diferentes, mas apontam na mesma direção. Uma torna o concreto que ainda será usado muito melhor. A outra reduz a quantidade de concreto que um edifício precisa em primeiro lugar. Juntas, o impacto combinado sobre custo, velocidade, peso e emissões é muito maior do que cada uma produziria isoladamente. Dezenas de famílias de patentes internacionais já fazem referência às pesquisas originais. Pedidos registrados na Alemanha, no Japão, na Coreia do Sul e no Reino Unido. Um dos maiores produtores de cimento do mundo assinou um acordo de licenciamento para adaptar as tecnologias à construção pré-fabricada europeia. Na Alemanha, um consórcio testou a moldagem por compressão em um projeto real de pavimentação. Uma corporação japonesa lançou um programa conjunto com uma universidade voltado para a redução significativa do consumo de cimento. Uma empresa sul-coreana anunciou planos de construir uma fábrica de painéis de aço no âmbito de um programa de cidades inteligentes. O que move tudo isso não é idealismo, é matemática. Em regiões onde as emissões são taxadas ou limitadas por cotas, reduzir o consumo de cimento diminui diretamente os custos regulatórios. Reduzir o custo do componente mais caro enquanto se aumenta a resistência é uma vantagem competitiva que nenhuma empresa séria pode ignorar. Modelos de ciclo de vida sugerem que migrar mesmo 30% do novo concreto estrutural mundial para a moldagem por compressão poderia reduzir as emissões anuais em cerca de 850 milhões de toneladas. Isso é mais do que um país inteiro de grande porte produz em um ano com todas as suas usinas, fábricas, veículos e fazendas. Uma única mudança de processo aplicada a menos de 1/3 da produção mundial. Transformar uma tecnologia promissora em padrão mundial é um caminho longo. Normas de construção levam anos para ser atualizadas. Cada país precisa de seus próprios testes e aprovações regulatórias. A moldagem por compressão exige equipamentos que a maioria das fábricas ainda não possui. Para grandes empresas, o investimento se paga rapidamente. Para pequenos empreiteiros em economias em desenvolvimento, a barreira pode ser consideravelmente mais alta. Nenhuma dessas dificuldades muda o que a ciência demonstrou. Elas apenas definem o intervalo entre o que é tecnicamente possível e o que de fato acontecerá em escala. Fechar esse intervalo é uma tarefa de política pública e investimento, tanto quanto de engenharia. Pela primeira vez em muito tempo, o processo fundamental de produção e uso do concreto está genuinamente mudando. Não nas margens, não apenas em laboratório, em estruturas reais, usadas por pessoas reais, agora. E considerando que o concreto é a segunda substância mais consumida na Terra, mudanças na forma como ele é produzido não ficam pequenas por muito tempo. Se este vídeo mudou a forma como você enxerga o material sobre o qual você caminha e dentro do qual você vive todos os dias, deixe o seu like e se inscreva no canal. Ative as notificações para não perder o próximo vídeo. E nos comentários diga: se uma mudança tão significativa ficou décadas à frente dos engenheiros sem ser percebida, quais outros avanços óbvios você acha que estão escondidos bem à vista de todos neste exato momento?